Fala, meus queridos alunos, beleza? Hoje nós vamos falar rapidamente aí sobre artigo, até porque é uma matéria, né, que, claro, exige tempo como as outras, mas, digamos assim, ela é um pouco mais curta. E a gente aprende justamente isso que está escrito aí, que artigo é a palavra que aparece antes de um substantivo. E ele vai ser sempre empregado de maneira definida ou indefinida. Tranquilo? Por isso nós temos artigos definidos e indefinidos. Ele vai sempre acompanhar um substantivo. E uma coisa muito interessante, se ele está acompanhando um substantivo, ele também vai acompanhar de acordo com o gênero e o número desse substantivo. Se o substantivo aparecer no plural, ele vai estar no plural. Se estiver no singular, no singular. Se o substantivo aparecer no feminino singular, ele vai estar no feminino singular. Perfeito? Por isso nós temos aí os artigos definidos, aqueles que determinam os substantivos de uma maneira precisa. Definem os substantivos, mostram que eu conheço aquele objeto ou aquela pessoa da qual eu estou me referindo. É o, a, os, as. Por exemplo, a cadeira está quebrada. Eu estou definindo que cadeira é essa, determinando que cadeira é essa. Não é uma cadeira qualquer, e sim uma cadeira individual, que eu conheço, que eu sei qual é. Eu matei o animal, não matei todos de forma generalizada, e sim um animal específico. Perfeito? Entende por que do uso do artigo definido para definir, né, a pessoa, definir o objeto, determinar. Agora nós temos os artigos indefinidos, que como aparecem aí, ó, conforme a setinha aí, uma, uns e umas. Eu matei um animal. Nesse caso, eu não especifico qual é o animal, é um animal qualquer. Uma cadeira está quebrada, ou seja, uma cadeira qualquer, não define qual das cadeiras que está quebrada. Perfeito? Nós podemos ter com artigo combinação com outras palavras, né? Contrações e combinações, ou seja, eles se juntam a outras palavras formando uma nova palavra. Né? Por exemplo, quando nós temos a junção da preposição a com o artigo o, nós temos o ao. A preposição de com o artigo o, nós temos o do. Então, nós podemos observar várias contrações e combinações sendo formadas com o uso do artigo. Perfeito? Então, por exemplo, nós vamos ver aí a preposição em mais o a forma o na, a preposição em mais o os forma o nos, ou seja, palavras que se juntam para formar uma nova palavra e perdem ou alteram alguma coisa são as contrações. Palavras que se juntam para formar uma nova palavra e não perdem ou não alteram nada, nós temos as famosas combinações. Perfeito? Então, muito cuidado aí com relação a essas questões aí para a gente seguir bem. Tá bom? E dar muito certo aí, ó. A com o ao, a com os aos. De com o do, de com os dos. E por aí vai. Né? Então vamos lá, as formas a e as indicam, né? No caso a forma a e as, com esse acento grave aqui, indica que houve uma fusão, ou seja, o encontro da preposição a com o artigo a. Toda vez que você observar o azinho com a crase, com acento grave indicativo de crase, ou as com a crase, você sabe que houve uma fusão, um encontro, nesse caso a mais a e esse caso a mais as. Tá bom? Preposição mais o artigo. As formas pelo e pela resultam da combinação dos artigos definidos. Exatamente, o encontro de por mais o, eu formo pelo. Por mais os, pelos. Por mais a, pela. Por mais as, pelas. Tá vendo? É assim que eu vou formando novas palavras, do encontro de artigos com outras palavras. E aí que nós temos as combinações e as contrações. Algumas regrinhas básicas. Sempre que eu tiver a palavra ambos ou ambas, e depois do artigo aparecer um substantivo, vier um substantivo como garotos, a presença do artigo é obrigatória. Então, eu não posso falar ambos garotos, são ambos os garotos. Decidiram participar das Olimpíadas. Tá bom? Alguns nomes próprios indicativos de lugar também admitem o uso do artigo, por exemplo, o Rio de Janeiro, a Bahia. Já outros você não precisa colocar o artigo antes. São Paulo, Veneza. Tá percebendo aí? Tá bom? Então, algumas coisas bem interessantes, bem importantes, tá bom? Quando indicado no singular, o artigo definido pode indicar toda uma espécie. Ó, o trabalho significa o homem. No caso aqui, está simbolizando e significando a espécie humana, generalizando toda a espécie humana, colocando o homem como englobando homens e mulheres como ser humano. No caso de nomes próprios personativos, denotando a ideia de familiaridade ou afetividade, é facultativo o uso do artigo. Você pode usar ou não, como por exemplo, Cristina é a mais extrovertida das irmãs.
Eu não preciso colocar a Cristina. Ou posso colocar a Cristina é a mais extrovertida das irmãs, como o Pedro é o xodó da família. O uso do artigo antes de nomes próprios denota uma ideia de afetividade, familiaridade, proximidade. Tá bom? Então, olha só, no caso de os nomes próprios personativos estarem no plural, são determinados pelo uso do artigo. Os maias, os incas, os astecas. E tem uma coisa interessante também. Depois de pronome indefinido todo e toda, cuidado, porque quando não tem artigo tem uma ideia e quando tem artigo tem outra ideia. Aqui saiu um pouquinho errado, mas era para estar. Toda a classe parabenizou o professor. Se eu coloco o aqui, toda a classe, eu estou me referindo à classe inteira, à classe toda. Então, toda vez que aparecer o artigo depois de todo ou toda, está dando uma ideia de totalidade. Perfeito? Agora, embaixo, se ficasse assim, como está aqui embaixo, pois bem, deixa eu ver aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar a vocês. Ok, deixa eu voltar aqui. Toda classe parabenizou o professor, toda classe possui alunos interessados. Se eu coloco sem o artigo essa frase, toda classe possui alunos interessados, eu estou me referindo a qualquer classe. Então, muito cuidado com isso aí. Quando eu utilizo o artigo depois de todo e de toda, estou me referindo à sala toda. Quando eu não utilizo, eu estou generalizando, colocando todo mundo no mesmo barco. Tá bom? Antes de pronomes possessivos, o uso do artigo é facultativo, como por exemplo, o pronome possessivo aqui é o meu. Então, adoro o meu vestido longo. Ou adoro o meu vestido longo. Ambas as frases estão corretas. Perfeito? Então, ó, o máximo que ele deve ter é uns 20 anos. Esse uns aqui, que é um artigo indefinido, pode também passar uma ideia o quê? De proximidade, de aproximadamente. Por isso que é importante você ler a frase e saber o contexto que ela está sendo passada. O artigo também serve para substantivar palavras, ou seja, tornar palavras em substantivos. Não sei o porquê de tudo isso. Se o apareceu antes do porquê, ele tornou essa palavra aqui, porquê, num substantivo. O vender é essencial, vender é verbo, mas se vier antes do verbo um artigo, ele torna a palavra num substantivo. Espero ter podido ajudar vocês e quaisquer dúvidas, podem nos chamar aqui. Valeu, galera, um grande abraço.